Como sabemos que você adora informações sobre nós, vamos lhe contar algumas curiosidades. Muitos de vocês já sabem que a gente vive em Galiza, uma comunidade autônoma no norte da Espanha. A nossa zona é conhecida por ser terra de meigas, ou seja, terra de bruxas. A nossa comunidade está repleta de tradições, histórias e lendas, nas quais as histórias de magia e terror estão muito presentes. É por isso que amamos esse gênero. Há um ditado que diz: não acredito em bruxas, mas em Abelas Ailas. O que significa que existem. Era noite de Halloween e os amigos haviam se reunido no apartamento do Marcos para jantar, bater um papo e se assustar. Eles estavam no 8º andar e o vento fazia as janelas tremerem fortemente. Luiz se aproximou das janelas e olhou para fora. Você sabe o quê? Acho que esta noite é ideal para jogar o jogo da Copa. Os outros concordaram imediatamente, exceto Carmen, que, de repente, empalideceu e ameaçou ir embora se insistisse em jogar aquele jogo. Seu nervosismo era tão evidente que os demais jovens encerraram a proposta e começaram a pensar em algum outro passatempo aterrorizante. Porém, Marcos ficou em dúvida e perguntou por que sentia tanta rejeição por um jogo simples. Para começar, não é um jogo simples, Carmen respondeu, ainda nervosa. Então, ela começou a contar uma história que os deixou atordoados. Ela disse que há cerca de 2 anos fez isso com alguns amigos. Ela não sabia do que se tratava e uma das meninas explicou as regras para todos. O jogo da copa ou da xícara era uma variante simplificada do Ouija, sem tabuleiro, onde uma xícara era colocada de cabeça para baixo sobre uma mesa e os participantes apoiavam o dedo mínimo sobre essa xícara. Isso supostamente criava uma força invisível que atraía todos os tipos de espíritos. Dizia-se que quando você começava a brincar, as coisas ao seu redor começavam a se mover, as velas se apagavam e a xícara começava a deslizar incontrolavelmente na superfície da mesa. Carmen achou aquilo uma bobagem e riu divertida. Mas seu sorriso desapareceu de repente quando o jogo começou e ela viu as luzes fluorescentes piscando no teto. Ela olhou para os seus amigos, eram 5 no total, e todos estavam com os olhos fechados e não pareciam perceber o que estava acontecendo. Carmen pensou que eles estavam pregando uma peça nela e riu nervosamente, determinada a não se intimidar. De repente, ela sentiu alguém atrás dela a empurrando, e uma de suas amigas que estava à sua direita, com uma voz que não soava humana, disse: "Não zombe dos mortos, Carmen!" A jovem olhou para trás, mas não havia ninguém ali. Sentiu a pele dos braços se arrepiar e teve uma intuição horrível. Havia alguém debaixo da mesa. Ela não ousou levantar a toalha para olhar, mas quase podia sentir a presença daquela entidade. Sentia bem perto das suas pernas, como se estivesse agachada. Ela tentou separar o dedo do vidro e se levantar, mas não conseguiu. Parecia que o seu dedo tinha grudado nessa xícara, que agora se movia violentamente para frente e para trás sobre a mesa. "Meninas, vamos acabar com isso!" ela disse com voz trêmula. Mas nenhuma de suas amigas abriu os olhos. Elas pareciam estar em transe profundo. "Garotas!" Carmen repetiu, tentando levantar a voz. "Eu digo que..." Então gritaram. Os rostos das suas amigas haviam se transformado. Já não eram adolescentes de 16 anos, mas sim mulheres idosas que pareciam já mortas há muito tempo. As velhinhas abriram os olhos ao mesmo tempo e, num coro horrível e perfeitamente sincronizado, disseram: "Você abriu um portal para o outro mundo, que em breve será fechado, mas você sempre terá a chave." Finalmente, Carmen conseguiu se libertar da paralisia e saiu correndo da casa. Quando ela viu as suas amigas novamente no dia seguinte na escola, elas ainda eram as mesmas de sempre e pareciam não se lembrar de nada. Todos os seus amigos ficaram horrorizados e em silêncio depois de ouvir sua história. Marcos reagiu surpreso. "Uau! Agora é Halloween! Você fez meu cabelo ficar de pé!" "Ei, o que você acha que elas queriam dizer quando disseram que você sempre terá a chave?" Carmen olhou pelos ombros e ela disse a ele que não sabia, mas por precaução ela sempre ficava longe desse tipo de brincadeira de espiritismo. Marcos concordou com ela. Se algo assim tivesse acontecido com ele, ele também não iria querer jogar novamente. O vento continuou a soprar forte, e então o jovem se levantou novamente para ver as janelas, se estavam bem fechadas. Mas quando fez, o seu corpo estremeceu. Ali, no reflexo de vidro, o rosto de Carmen era de uma velha que
sorria com profunda malícia. O que você achou dessa história? Não vai embora, ainda temos mais terror. Diz a tradição que anos atrás, em alguns hospitais dos Estados Unidos, usavam pulseiras pretas para registrar a hora e a causa da morte dos pacientes. Se você encontrasse alguém encoberto, carregando uma daquelas pulseiras em uma maca, sabia que estava ao lado de um cadáver. Eric era estagiário de medicina em um hospital em Dakota do Norte. Sua paixão e dedicação em salvar vidas foram o que o manteve ativo durante turnos cansativos de até 36 horas, o deixando exausto. A última noite foi particularmente difícil. O pronto-socorro não teve folga e ele se viu pela primeira vez cuidando de um paciente sem o apoio de outro médico. Ele lutou por mais de 2 horas pela vida da jovem, que não tinha mais de 22 anos, mas seu caso foi dado como perdido desde o momento em que ela foi internada, e o hospital optou por priorizar outros pacientes com maiores chances de sobrevivência. Os ferimentos que a jovem sofreu num acidente de trânsito foram tão graves que, mesmo que Eric tivesse feito algum milagre e a salvado, as consequências teriam sido devastadoras. Os médicos mais experientes do hospital intervieram nos outros feridos no acidente, deixando Eric com o desafio de compreender a dureza da sua profissão. Apesar da perda dessa paciente, eles salvaram 3 vidas no pior acidente de trânsito registrado na região em meses. O jovem médico sabia que a menina provavelmente nunca teve chance de sobreviver. Mas suas entranhas foram destruídas. Apesar disso, ele infelizmente colocou uma pulseira preta na falecida. Embora normalmente as enfermeiras cuidassem dessa tarefa antes de enviar o falecido ao necrotério, Eric optou por fazê-lo pessoalmente, para que a experiência de sua primeira morte servisse de lição e motivação em uma das profissões mais difíceis. Ele memorizou todas as características da jovem e cobriu-a com um lenço antes que um auxiliar a carregasse em uma maca por um longo corredor até o necrotério. Ao final do turno, ele parecia um fantasma, o rosto abatido de exaustão, e o choque emocional de não salvar a garota o havia deixado exausto. Não foi a primeira vez que ele testemunhou a morte em uma mesa de operação, mas foi a primeira vez que ele foi o médico responsável e se sentiu totalmente responsável por isso. Ele passou mentalmente cada movimento seu, procurando erros ou ações que pudesse ter esquecido, mas sabia que tinha feito o melhor que podia. Às vezes, o destino era simplesmente implacável. Com os olhos baixos e quase em estado de sonolência, entrou no elevador em direção ao 7º andar, onde guardava suas roupas. A única coisa que ele queria naquele momento era se trocar e ir para a sua casa para descansar. Eram 4 da manhã e o hospital parecia desolado. Eric estava tão imerso em pensamentos que mal percebeu que alguém estava dentro do elevador quando entrou. Uma mulher de cerca de 60 anos o cumprimentou calorosamente. "Nossa, achei que estava mal. O que aconteceu com você, meu jovem?" Eric se virou e viu a senhora, que também estava pálida e exausta. Embora ele realmente não quisesse conversar, ele respondeu: "Hoje foi um dia extremamente difícil. Eu não sei como ainda estou de pé. Além disso, eu perdi minha primeira paciente", disse ele com um gesto que indicava que estava à beira das lágrimas. A mulher deu-lhe palavras de incentivo e lhe garantiu que, como profissional, ele tinha feito tudo o que estava ao seu alcance. Essa profissão trouxe tantas alegrias quanto tristezas. Ela o aconselhou a não ser tão duro consigo mesmo. Eric agradeceu pelas palavras e disse que com certeza no dia seguinte, depois de descansar, veria tudo de forma diferente. De repente, a porta do elevador se abriu num andar que nenhum dos dois havia escolhido. Olhando para fora, ele viu a silhueta de uma jovem no corredor, que lentamente se virou para eles. Eric, ao ver o rosto da garota, recuou abruptamente e se encostou na parede do elevador, apontando para a jovem e tentando dizer algo, mas sem conseguir articular uma palavra. Então, como se recuperasse o controle do corpo, correu em direção ao painel do elevador, pressionando repetidamente o botão para fechar a porta. A mulher dentro do elevador olhou para ele perplexa, enquanto as portas se fechavam a poucos centímetros da jovem que se aproximava. "Eu vi aquela garota", Eric disse, gaguejando de medo. "Eu mesmo a vi morrer. Eu não pude fazer nada para salvá-la e coloquei uma pulseira preta nela." A mulher, que estava parada perto da parede do elevador, sorriu ao levantar o braço e perguntou: "Você quer dizer uma pulseira como esta?"
Ele se virou para olhar para ela e viu que em seu pulso ela usava uma pulseira preta idêntica à usada no hospital. O jovem médico desmaiou de susto, agarrando brevemente o braço da mulher quando ele caiu no chão do elevador. Minutos depois, o encontraram ainda desmaiado no chão. Todos atribuíram seu colapso à exaustão, mas ele sabia que o que havia vivenciado era real. Ele tinha na mão uma pulseira preta que arrancou acidentalmente do braço da mulher antes que ela desmaiasse. Ao examiná-la, ele pôde confirmar que a mulher havia morrido 2 anos antes, em um acidente de trânsito muito semelhante ao da jovem que ele tentou salvar. Não mude de vídeo ainda, TikTokers. A gente ainda não encerrou por aqui. Naquele dia, a professora apareceu na sala apresentando um novo aluno. Seu nome era Marcos. Javier, o garoto mais popular da turma, logo riu e fez toda a turma cair na gargalhada ao ver que o seu novo colega estava abraçando uma boneca Barbie. Mas quantos anos você tem? Ainda é um bebê? Ele gritou alto, fazendo Marcos parecer ridículo. A turma toda riu do comentário e a professora disse para eles ficarem quietos, pedindo que tentassem fazer com que o novo colega se sentisse confortável. Marcos se sentou na mesa que ficava bem em frente à de Javier, segurando a mochila na cadeira e deixando a boneca para fora do zíper. Aquela Barbie parecia estar olhando para o jovem com seus grandes e expressivos olhos azuis. Ela sorriu, como todas as bonecas, mas aquele sorriso parecia malicioso. Enquanto Javier assistia às aulas, ele ouvia as risadas de vez em quando. Ele olhou para todos os lados, mas seus colegas pareciam silenciosos, acompanhando a lição do professor. Logo o sinal tocou e todos saíram para o recreio. O novo aluno estava sentado sozinho debaixo de uma árvore, segurando a sua boneca e observando os outros brincarem. Esse era o lugar onde Javier e seus amigos sentavam no recreio, então ele se aproximou dele e disse para se levantar e ir embora. Mas o jovem não se mexeu. O olhou imóvel nos olhos, sem fazer o menor movimento. Isso irritou Javier, que, vendo como sua autoridade estava sendo desrespeitada, arrancou a boneca de suas mãos e a jogou para o outro lado do pátio. Vamos, corra lá e pega a sua boneca. Você não vai chorar, não é? Longe de deixar cair uma lágrima, ele se levantou e, ao passar pelo agressor, sussurrou em seu ouvido: Vamos ver quem vai chorar. De repente, uma dor aguda no estômago fez o Javier se contorcer no chão. Algo parecia errado. Enquanto tentava se levantar com a ajuda dos amigos, ele viu o novo aluno pegar a sua Barbie. Apesar da distância, ele percebeu que os olhos de plástico pousaram sobre ele. Essa boneca teria algum poder? Esse pensamento era absurdo. Naquela noite, ele ficou deitado na cama, pensando no que havia acontecido na escola. Quando ele dormiu, ele viu o rosto da Barbie com olhos grandes e um sorriso assustador. Havia também as crianças de quem ele zombava diariamente. Então Marcos lhe disse: Seu pior dia chegou. De repente, o despertador tocou e Javier acordou repentinamente, encharcado de suor. Esse foi o seu grande dia, o dia das eleições representativas de classe. Ele já tinha o seu discurso preparado, iria mostrar ao novo aluno e às outras crianças quem mandava e que ninguém iria atrapalhar para continuar sendo o mais popular da sala. Quando chegou à escola, percebeu que o menino não estava mais lá. Ele estava feliz e desejou que nunca mais aparecesse. O diretor anunciou pelo alto-falante que todos os alunos deveriam ir ao salão da Assembleia para iniciar a eleição dos delegados. Javier caminhou até lá com ar de grandeza. A sala estava lotada, com todas as crianças da escola. Finalmente chegou a hora de defender a sua candidatura. Ele se olhou no espelho e mandou um beijo para si mesmo. Ele ficou na frente do microfone e olhou para todo o público. Todos ficaram em silêncio. E de repente, risadas. Por que eles estavam rindo? A risada estava ficando mais alta. Javier não tinha começado nem tinha contado uma piada. Até os professores riram. O que estava acontecendo? De repente, na primeira fila, ele viu um novo aluno sorrindo enquanto segurava sua Barbie. A boneca agora usava um terno, exatamente o mesmo que Javier usava. Ele olhou para baixo, horrorizado. Ele percebeu que estava de cueca, parado na frente de toda a escola. A risada ficou ainda mais alta quando ele tentou sair correndo do palco e tropeçou.
O olhar malicioso da Barbie nas mãos de Marcos pareceu arder de satisfação enquanto ele observava a cena. A dor no estômago de Javier voltou e ele começou a se contorcer de agonia no chão. As tentativas desesperadas do jovem de se cobrir só causaram risadas ainda mais intensas. Seus amigos, que o seguiam como se ele fosse um líder, agora zombavam dele sem piedade. O novato, Marcos, se aproximou lentamente, segurando o boneco à sua frente enquanto o seu sorriso se alargava ainda mais. Javier olhou nos olhos malévolos da boneca e rezou silenciosamente para que tudo fosse um pesadelo. Mas a terrível realidade não desapareceu. Então Marcos deixou cair a Barbie no corpo indefeso de Javier. A boneca pareceu ganhar vida. Seus olhos brilharam e seu sorriso ficou ainda mais sinistro. As luzes do salão de reuniões piscaram e diminuíram brevemente. E quando acenderam novamente, Javier havia desaparecido completamente. A sala estava vazia, exceto pela Barbie, que ele estava agora no palco olhando para o público. Um arrepio percorreu a espinha de todos os presentes quando a boneca começou a rir. Uma risada que ressoou no ar como um eco perturbador. A temperatura da sala começou a cair drasticamente e a boneca cresceu de tamanho até atingir a altura de uma criança. Os professores e alunos tentaram fugir aterrorizados, mas uma força invisível os manteve presos no lugar. A Barbie, agora gigante, se aproximou lentamente do público. Quando finalmente alcançou um dos professores, o agarrou com as mãos de plástico e levantou no ar, com seus gritos enchendo a sala. Um por um, a boneca prendeu todos eles e os submeteu a um destino terrível. A sala de reuniões estava cheia de caos e horror, enquanto as risadas da Barbie ecoavam no ar. Apenas alguns trabalhadores da limpeza sobreviveram para contar o que aconteceu naquela escola. A boneca e sua terrível vingança continuaram sendo uma lenda de terror que atormentou estudantes por gerações. Um lembrete de que o desconhecido não deveria ser ridicularizado. Era noite de Halloween, e como todos os anos, as crianças saíam de casa vestidas como seus personagens de terror favoritos, para ir de porta em porta pedir doces. As casas dos vizinhos eram decoradas com elementos assustadores: caveiras, teias de aranha, abóboras, bruxas. Não era incomum ver quantos pais levavam isso muito a sério, transformando suas casas em verdadeiras mansões de terror, tentando ser os mais chamativos do bairro. Sandra era uma dessas pessoas. Todos os anos ela investia grandes quantias de dinheiro para decorar sua casa para o Halloween. E não pense que ela usava as mesmas decorações de um ano para o outro. Não. Para ela, isso eliminava o fator surpresa. Então, todo ano, ela vendia os itens usados do ano anterior e, com o dinheiro, comprava novos. Foram muitos os que a criticaram por desperdiçar tanto, mas ela sempre comparava isso com as grandes despesas que os outros faziam no Natal. Para ela, era a sua festa preferida e, sem dúvida, a sua casa tinha que ser a melhor. Infelizmente, por mais que ela tentasse, sempre havia alguém que superava em todas as suas decorações, e essa pessoa era a Lola, a vizinha que morava do outro lado da rua. Sandra a odiava e tinha certeza de que o sentimento era correspondido, embora Lola sempre lhe desse bom dia com seu sorriso falso e elogiasse sua casa. Ela não sabia como deixar o seu visual tão assustador no Halloween, conquistando a admiração de crianças e adultos. Mas naquele ano, as coisas iriam mudar. A noite mais assustadora finalmente chegou e todas as crianças saíram animadas para pedir doces ou travessuras. Eles também paravam para olhar as casas decoradas. A de Lola estava excelente como sempre. Porém, desta vez, parecia que a Sandra finalmente havia conseguido superá-la. Sua casa parecia uma autêntica mansão gótica de terror, coberta de teias de aranha e com lanternas de abóbora brilhando sinistramente na varanda. Mas o mais macabro foi o cadáver falso pendurado no teto da garagem. Era tão realista que alguns pais rejeitaram imediatamente os seus filhos pequenos de irem ver. No dia seguinte, os vizinhos notaram um cheiro horrível vindo da casa de Sandra, especialmente do cadáver falso. Ao examiná-lo de perto e levantar a cabeça, alguém gritou de terror. Esta não era uma decoração de Halloween.
Era o próprio corpo de Sandra, que escorregou do teto e ficou com a cabeça presa em uma das faixas de luz. Seguimos com mais terror. Continue com a gente! Foi um dia normal na minha pequena oficina, onde passei a maior parte das minhas horas criando designs de roupas e, acima de tudo, bonecas. Sem dúvida, eu tive que escolher a minha paixão na vida. Seria criar bonecas. Escolher o formato do rosto, dos olhos, do cabelo, da roupa. Tudo isso me fascinava. Há algum tempo, eu tentava criar uma boneca perfeita. A criação que cativaria qualquer menina só de olhar. Eu tinha criado muitas e muitas, mas sentia que tinha estagnado um pouco. Já não eram tão originais e os desenhos começavam a ficar muito parecidos entre si. Os esboços se acumulavam na minha mesa, mas nenhum capturava a essência da criação que eu tinha em mente. Noite após noite, eu continuei com o meu propósito. Cada tentativa foi uma luta para aperfeiçoar os detalhes, desde as mãos delicadas até os cachos de cabelo. Mas, infelizmente, todos os resultados foram idênticos e não me satisfizeram. Chegou então o momento em que a minha frustração atingiu o auge e eu decidi deixar o meu projeto de boneca de lado por um tempo. Precisava de uma pausa mental e de continuar o trabalho que eu acumulei durante semanas. Várias pessoas estavam esperando pelos designs de seus vestidos e ternos. Alguns dias depois, um homem entrou na minha oficina. Seus olhos pareciam tristes. Eu lhe perguntei como poderia ajudá-lo e ele me contou uma história que tocou meu coração. Ele me contou que havia perdido a filha em um trágico acidente há algum tempo. A sua voz tremia quando ele explicava que desejava ter algo que lembrasse da sua amada. Mas não queria apenas uma simples boneca, ele queria uma criação única, que capturasse a essência da sua filha e fosse exclusiva dele. Aceitei o pedido com um nó na garganta, com uma tristeza muito grande e emoção que eu via nos seus olhos. Eu não fiz por dinheiro, e ele me garantiu que estava disposto a pagar tudo o que eu pedisse. Eu aceitei porque tocou a minha alma vê-lo tão triste. Os pais não devem enterrar os filhos. Deve ser muito difícil para uma pessoa. Esse trabalho certamente seria a inspiração que eu precisava para criar aquela boneca que flutuava na minha cabeça. Eu sabia que conseguiria. Antes de partir, o homem me deu uma fotografia da filha. Imagem que falava de momentos felizes, mas os olhos da menina refletiam tristeza. Ele me pediu para cuidar da imagem como se fosse um tesouro, pois era a única foto que ele tinha da menininha. Voltei ao meu trabalho com um novo objetivo. A foto da garota se tornou a minha fonte de inspiração. Eu decidi que essa boneca seria especial. Não a colocaria com uma carinha triste da fotografia, mas tomaria a liberdade de lhe dar um toque ao meu gosto. E ela carregaria consigo a alegria e a vitalidade que tanto tinha sido tirada injustamente da menina. Os dias se transformaram em semanas, enquanto esculpia, costurava e dava vida à boneca que havia prometido criar. Cada detalhe passou a fazer parte da minha história. Minhas mãos trabalharam incansavelmente, moldando cada traço com amor e carinho. Os dias se passaram e eu terminei a criação um dia antes do prometido. Naquela noite, deixei cuidadosamente a foto perto da boneca. Eu precisava olhar mais uma vez para ter certeza de que cada detalhe estava perfeito. Depois, eu fui para o meu quarto em busca do meu caderno, onde eu registrava cada etapa do meu processo criativo. No entanto, enquanto caminhava pelo corredor, algo me assustou. Eu ouvi alguns barulhos e eu temi que um gato ou algum outro animal tivesse entrado na minha oficina pela janela. Então inspecionei novamente, mas tudo estava no lugar e silencioso. O caderno estava exatamente onde eu o havia deixado, a boneca também. Mas algo me chamou a atenção. A foto estava cortada ao meio, dividida em duas partes, bem no centro do rosto. Isso não tinha explicação. Se alguém tivesse entrado, não teria nada mais valioso ou mais irritante do que rasgar uma simples foto de uma menina em duas. Por mais que eu pensasse e refletisse sobre como isso poderia ter acontecido, eu não conseguia encontrar nenhum raciocínio lógico. Um gato poderia ter derrubado a boneca, derrubado um copo ou até mesmo rasgado uma parte da fotografia com a boca, mas não cortar a fotografia ao meio. Uma onda de medo e confusão tomou conta de mim enquanto eu observava a cena. Meus pensamentos imediatamente se voltaram para o cara que havia encomendado a boneca para mim, e a lembrança das suas palavras ecoou na minha mente. Cuide da foto da minha filha, como se fosse um tesouro.
Como eu iria explicar para aquele pai que ele tirar a coisa mais importante da sua vida, que a sua foto, a única lembrança que ele tinha da sua filha havia sido cortada magicamente? Comecei a respirar pesadamente, quase hiperventilando. Eu tive uma angústia tremenda. Eu só queria ajudar e tinha estragado tudo. Foi então que eu resolvi reunir os fragmentos da foto e juntá-los com cuidado. A imagem, uma vez restaurada, revelou um segredo chocante. A menina, que a princípio tinha um olhar triste e olhos marejados, agora estava radiante, sorrindo e segurando a boneca nas mãozinhas. Isso me deixou sem fôlego. Entendi que aquela boneca, que me custou tanto criar, chegou até a menina e a encheu de alegria. Foi um presente que transcendeu as barreiras da vida e da morte. Decidi que a boneca era da menina e que não cobraria nada do pai dela. Eu queria dar a ele. Os dias se passaram e o homem não apareceu na oficina. Então resolvi ligar para ele no número que ele havia me deixado para entrar em contato. Quando liguei, recebi uma resposta de um membro da família. O homem que me contratou morreu num trágico acidente, no mesmo local onde a menina havia perdido a vida anos antes. Um arrepio percorreu a minha espinha enquanto ponderava sobre essa série de eventos inexplicáveis. Desde então, sinto uma presença em minha oficina. Uma presença que me enche mais de admiração do que de medo. Às vezes ouço passos suaves e risadas infantis, como se alguém estivesse brincando na oficina. Kate e sua mãe tinham uma loja especializada em fantasias e itens mágicos. Na época do Halloween, a loja ficava lotada de clientes em busca da fantasia assustadora perfeita. Ao contrário da família, a jovem preferiu passar despercebida. Ela não gostava de ser o centro das atenções como uma bruxa de verdade, então garantiu a todos que era uma pessoa normal. Seus amigos da escola a bombardearam com perguntas sobre bruxaria, bruxos e bruxas. Eles voavam em vassouras? Faziam poções mágicas? Ela geralmente respondia vagamente, tentando desviar a atenção da sua verdadeira natureza. Mas não era completamente verdade. Kate conhecia alguém que gostava de voar em uma vassoura durante o Halloween. Sua tia Edith. Edith era a ovelha negra da família, uma bruxa rebelde que já foi membro do The Red Brooms, um grupo de bruxas que realizavam acrobacias aéreas em vassouras. Embora ela não voasse mais tanto quanto antes, ainda mantinha seu espírito aventureiro. A visita da tia coincidiu com o fim de semana do Halloween, o que deixou Kate ansiosa. Ela tinha medo de que a tia fizesse algo constrangedor e reforçasse a percepção de que as bruxas eram extravagantes. Chegou a noite mais assustadora do ano, e as ruas se encheram de crianças fantasiadas em busca de doces. Os comentários e risadas sobre Edith não esperaram. A situação piorou quando algumas crianças jogaram uma substância verde viscosa em seu rosto. A zombaria das crianças a levou ao limite, mas sua tia interveio. Com um gesto, Edith pegou os menores e os manteve flutuando no ar, causando espanto e confusão entre todos os presentes. As pessoas acusaram Edith de enfeitiçar as crianças e Kate implorou à tia que as libertasse antes que a situação ficasse fora de controle. A bruxa finalmente concordou, mas a vergonha da jovem se intensificou. Naquela noite, Kate voltou para casa para sua tia. Embora Edith aproveitasse seu momento de glória, voando sobre os telhados, ela temia a exposição pública e as consequências que isso teria em sua vida diária. A cena da tia pendurada na vassoura tiveram muitas piadas, pois no momento em que chegaram em casa, colidiram com uma árvore. No dia seguinte, um vídeo no YouTube mostrou as duas voando e caindo. No entanto, a maioria das pessoas pensou que era uma armação, acreditando que era apenas mais uma apresentação de Halloween. Kate voltou para a escola esperando provocações e risos, mas ao invés disso, suas amigas a invejaram por ter uma tia tão legal e excitante. A jovem bruxa decidiu então visitar a tia. Ela se sentia culpada por tê-la tratado mal, afinal, ela apenas havia tentado defendê-la daquelas crianças. Ela queria se desculpar e agradecer pelo seu gesto. A porta estava destrancada. Então ela entrou direto na casa, onde se deparou com uma cena assustadora. A tia dela estava realizando um ritual satânico. No centro do círculo havia um altar com um sacrifício humano.
Foi uma das crianças que jogou aquela substância verde na cara dela. O menino estava inconsciente, com uma faca cravada no peito e sangue escorrendo do seu corpo cercado por velas pretas e símbolos estranhos. Kate ficou paralisada de terror quando viu. Sua tia percebeu a sua presença e sorriu para ela. Ela lhe disse que era sua oferenda ao diabo, que a trouxe para oferecer no Halloween. Ele garantiu a ela que era uma tradição de bruxaria, uma forma de obter magia e vida, e que, como ela também era bruxa, ela tinha que participar do ritual. A jovem se recusou a acreditar no que ouvia. A sua tia não poderia ser tão má. Ela tentou escapar, mas a sua tia Edith a impediu. Ela lhe disse que já era tarde, que ela havia aceitado o convite ao entrar em sua casa, então deveria ficar lá até o final do ritual. A sua tia lhe entregou uma faca e disse que ela deveria cortar a mão e deixar o sangue cair no altar. Depois, ela teria que dizer algumas palavras em latim para selar o pacto com o diabo. Ele lhe daria poder e riqueza em troca de sua alma. Kate resistiu em fazer o que a tia pediu. Ela não cortaria a mão, nem venderia a alma ao diabo por nada. Mas a bruxa não lhe deu escolha. Segurou-a com força, a cortou com a faca. O sangue de Kate caiu no altar, se misturando com o da criança. De repente, o altar se iluminou e uma fenda se abriu no chão. Da fenda, emergiu uma mão vermelha escamosa com garras afiadas. A mão agarrou Kate pelo tornozelo e a arrastou para o abismo. Ela sentiu um pânico indescritível. Sua visão escureceu e sua voz embargou. Seu último pensamento foi para a mãe, que a esperava em casa com uma abóbora esculpida e um sorriso. Eram 21 horas da noite, hora do meu filho deitar e dormir. Ele gostava que a sua mãe ou eu o acompanhasse e o aconchegasse. Às vezes a gente lia uma história juntos, outros dias contamos um ao outro como foi o nosso dia. Naquela noite, a minha esposa ficou na sala, terminando alguns documentos para o seu trabalho, e eu fiquei encarregado de acompanhar o pequeno até o quarto dele. Enquanto eu o cobria firmemente com os cobertores e dizia boa noite, meu filho olhou para mim com olhos cheios de medo e suplicantes. Papai, procure monstros embaixo da cama. Suas palavras trouxeram um sorriso para o meu rosto. Eu acariciei o seu cabelo com amor, antes de balançar a cabeça com ternura. O quarto estava mergulhado na escuridão, exceto pela luz fraca da luminária da cabeceira. Eu me ajoelhei, me inclinei e olhei debaixo da cama. No começo, eu só vi alguns brinquedos e bichinhos de pelúcia, mas depois eu percebi que algo se movia no escuro. Eu cheguei um pouco mais perto e, de repente, uma mão fria emergiu da escuridão. O meu coração parou por um momento. Não era a mão do meu filho. Eu tinha certeza de que não era um brinquedo. Respirando pesadamente, eu recuei rapidamente enquanto olhava com horror para a figura que começava a emergir debaixo da cama. Seu corpo estava coberto por uma substância preta e viscosa que pingava no chão da sala. O terror tomou conta de mim enquanto eu fiquei paralisado, incapaz de gritar ou me mover. Meu filho, ainda enrolado na cama, olhou para mim com uma expressão de pânico nos olhos. Papai, tenho medo! Sussurrando. Meus pensamentos ficaram nublados enquanto eu olhava aterrorizado para a figura emergindo debaixo da cama. Isso não poderia ser obra da minha imaginação. Movido pelo instinto de proteger o meu pequeno, eu me atirei contra a criatura. Eu agarrei-a pelo braço e a arrastei violentamente para o chão, para longe do meu filho. Ele gritou como se fosse uma criança, mas não deixei intimidar. Bati nele várias vezes, o deixando quase inconsciente, e agarrei o meu filho nos braços. Tranquei a porta do quarto e, sem explicar, mandei a minha esposa sair de lá conosco. Aquilo não era um assassino, nem mesmo era humano. Aquela criatura parecia o próprio diabo. Saímos para o jardim e deixei meu filho com a minha esposa. Então eu voltei. Sim, parece absurdo, mas eu não poderia permitir que aquela coisa nos seguisse aonde quer que fôssemos. Então eu peguei uma lata de gasolina e derramei naquele demônio. Da janela eu pude ver a minha esposa e o meu filho observando atentamente o que eu estava fazendo do lado de fora. Eu acendi um fósforo e, ao deixá-lo cair em cima do corpo inconsciente, eu vi. O menino que estava ao lado da minha esposa não tinha mais o mesmo rosto. Ele havia ficado deformado e ria grotescamente. Eu olhei para baixo nos momentos em que o fósforo abaixava lentamente antes de produzir uma combustão entre o fogo e a gasolina. Eu vi como uma camada negra e viscosa se espalhava
e revelava a aparência daquela criatura. Era meu filho, meu verdadeiro filho. A verdade entrou claramente na minha mente. Eu tinha cometido um erro catastrófico. O fósforo finalmente atingiu o alvo e a gasolina acendeu em uma chama furiosa, engolindo meu filho. Ele começou a gritar de dor e agonia enquanto seu corpinho se contorcia no chão. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e terror, quando ele olhou para mim e gritou: "Papai, o que você fez?" Continuamos com uma nova história. Não vá embora ainda. Meu nome é Rócio e sempre sonhei em ter uma irmã mais nova. Desde que eu me lembro, eu costumava pedir à mamãe e ao papai que me dessem uma irmã com quem eu pudesse brincar e compartilhar todos os meus segredos. Finalmente, um dia, meu desejo se tornou realidade. A minha mãe me deu a notícia mais emocionante da minha vida. Nós teríamos um bebê! Durante os meses eu esperei pela chegada dela. Não parava de imaginar tudo o que faríamos juntos. Planejei as atividades que gostaríamos e as histórias que eu contaria a ela antes de dormir. Eu estava tão animada e impaciente e eu seria uma irmã mais velha incrível. Eu cozinhava muito bem, a minha família sempre brincava me chamando de Chefe Rócio, porque eu sou capaz de fazer pratos incríveis na minha idade. E claro, a minha irmã mais nova também poderia aproveitar o meu talento. Quando finalmente chegou o dia e conheci Emma no hospital, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Ela era tão pequena e fofa. Olhei para ela com carinho e prometi sempre cuidar dela e protegê-la. Porém, com o passar do tempo, percebi que a minha vida estava mudando e eu não contava com isso. Todos, desde a minha mãe e o meu pai até os meus avós, pareciam prestar muito mais atenção à bebê do que a mim. Eu entendi que era pequena e precisava de cuidados especiais, mas às vezes eu me sentia esquecida. Minha mãe passava a maior parte do tempo alimentando, trocando fraldas e cuidando de Emma. O papai também estava ocupado com a bebê, a ajudando a dormir e brincando com ela. Meus avós vieram me visitar e também se concentraram na menina, a segurando nos braços e lhe dando beijos. Mesmo quando meus amigos vieram, todos queriam ver a bebê e falar como ela era linda. Todos repetiam sem parar: "É tão linda que dá vontade de comê-la." No início eu fiquei feliz por Emma, mas com o tempo o ciúme começou a crescer em mim. Eu sentia falta dos meus pais e me sentia ignorada. Às vezes eu tentava muito chamar a atenção deles, mas eles sempre pareciam estar ocupados com a minha irmã. E eu sentia como se eu tivesse perdido meu lugar especial na família. Um dia, quando eu estava me sentindo especialmente só e triste, a minha mãe percebeu meu humor e me chamou de lado para conversar. Ela me explicou que, embora Emma precisasse de muita atenção, eu ainda era igualmente importante para eles. Eles me disseram o quanto me amavam e que estavam apenas tentando garantir que a bebê fosse bem cuidada, assim como fizeram comigo quando eu era bem pequena. Então, deixei de lado toda aquela birra e decidi ser uma menina modelo e fazer todos da minha família felizes, para que eles pudessem me amar novamente como sempre. Eu decidi fazer o que eu sabia fazer de melhor: cozinhar. Naquele dia, os meus pais tinham ido ao supermercado e logo voltariam com os meus avós para a gente comer juntos. Eles deixaram Emma dormindo no quarto. Se ela começasse a chorar ou ficasse muito inquieta, era só ligar para o celular e eles voltariam imediatamente. Então comecei a trabalhar, preparando uma sopa deliciosa. Comecei a cortar os legumes, tive um bom controle, ficaram super finos, o que deu um resultado muito bom. O mais difícil foi a carne, porque naquele dia eu tive que primeiro desossar e depois deixar em pedaços. Saía muito sangue, mas é normal. Claro que estava muito macia, porque quando eu passei o fio da faca na carne, ela pareceu desmoronar. Logo meus pais e avós chegaram. Estava ajustando o sal da sopa, mas estava quase pronta. Logo poderíamos sentar para comer. De repente, eu vi muitos gritos vindos do quarto de Emma. Quando meus pais e avós entraram na cozinha, ficaram extremamente surpresos. Não tinham palavras. Tenho certeza que foi por causa do cheiro delicioso de bebê na sopa. "Você viu, Emma? Você é tão linda que todo mundo quer te comer." Ainda não acabou, hein? Junte-se a nós para ver uma nova história de Halloween. No primeiro dia de aula da 6ª série, eu conheci Jonan. Foi o primeiro dia dele na minha escola e ele quase não falava com ninguém até que um dia nos sentamos juntos. Ele me contou que os seus pais haviam se mudado para a cidade para ficar com a avó, que ele acabara de conhecer.
Eu gostava de ser amigo dele, embora alguns pensassem que eu só falava com ele por interesse. Bem, eu não contei, acontece que Jonathan era rico. Eu sabia pelas roupas dele, pelo tênis, pelo carro dos pais, mas isso não importava pra mim. Eu nunca tinha feito distinção de classe social, éramos dois garotos que se divertiam juntos e ponto final. Logo começamos a passar algum tempo juntos depois da aula. Jonathan vinha à minha casa quase todo fim de semana. Ele me disse que tinha todos os consoles mais novos do mercado e que, se eu quisesse, um dia eu poderia ir jogar na casa dele. Eu estava ansioso e alguns dias depois ele me convidou. Naquela tarde, depois da escola, o pai dele estava nos esperando com o carro. Aí eu descobri que ele não era um homem muito falante, pois nem falou comigo durante toda a viagem. Quando a gente se aproximou da sua casa, os meus olhos se arregalaram de surpresa. Eu esperava uma mansão grande, mas ao invés disso havia uma casa bem normal, de 2 andares. Logo me lembrei que eles moravam com a avó, o que fazia mais sentido. A sua avó não precisava viver no luxo. A mãe dele abriu a porta para nós com um sorriso, mas assim que me viu, a sua expressão desapareceu. Meu amigo me apresentou e a mulher rapidamente disse para a gente ir brincar no quarto. Depois, ela foi embora com o pai. Ficou claro que nenhum deles ficou feliz em me ver. Talvez porque eu não fosse de uma família rica como eles. Eu ignorei e subi com o Jonathan. Um corredor estreito levava aos quartos. A primeira porta dava para o quarto do meu amigo. Era um quarto com muitos brinquedos e decorações de super-heróis. O mais incrível é que ele tinha uma televisão gigante em seu próprio quarto, com todos os consoles dispostos em fila. Eu fiquei maravilhado. Depois de me mostrar todos os seus brinquedos, começamos a brincar. Depois de um tempo, eu fiquei com vontade de ir ao banheiro. O Jonathan me indicou que estava no final do corredor. Quando eu estava prestes a entrar, algo chamou a minha atenção. Tinha uma sala com uma porta fechada de onde vinham pequenos ruídos. Eu tentei ouvir o que eles estavam dizendo, mas então a porta se abriu. A mãe do meu amigo saiu e os nossos olhos se encontraram. Ela imediatamente fechou a porta atrás dela. Mas naquele pequeno instante, eu pude ver uma velhinha deitada em uma cama com uma máscara de oxigênio no rosto. A senhora olhou para mim e disse: "Seus pais devem estar preocupados. O pai de Jonathan pode levar você para casa agora." E se afastou para explicar ao filho que era hora de eu ir embora. Era só uma criança, mas eu não perdi a dica. Depois de outro passeio silencioso com o pai do meu parceiro, ele me deixou em casa. Eu me senti insultado e eu prometi a mim mesmo que nunca mais voltaria para aquela casa. O tempo passou e eu comecei a evitar o Jonathan na escola também. Ele entendeu que eu estava chateado com o comportamento de seus pais. Então um dia quis se desculpar durante o recreio. "Eu sei que eles não foram muito legais com você, mas a saúde da minha avó sempre os deixa nervosos." Eu perguntei o que havia de errado com a avó e por que ela não estava no hospital se estava doente. E ele disse que ela estava em coma há muito tempo e ninguém sabia o porquê. Mas sua mãe estava cuidando muito bem dela. Ela se sacrificou muito por ela, por isso às vezes ela ficava tão cansada que a sua atitude não era adequada. Eu me senti mal por julgar os pais dele tão rapidamente. Eu não tinha ideia dos problemas dele. Resolvemos as coisas e nos tornamos amigos novamente. Jonathan veio à minha casa naquele fim de semana. Estávamos jogando bola quando ele disse: "Ei, por que você não vem dormir na minha casa? Os meus pais estão saindo da cidade para trabalhar e só voltarão para casa amanhã à tarde. Podemos jogar videogame a noite toda." Apesar de ter prometido não voltar para casa dele, não pude evitar. Eu pedi permissão aos meus pais, menti para eles, dizendo que os pais do Jonathan haviam me convidado. Eu coloquei um pijama na mochila e fomos os dois para a casa dele. Brincamos no quintal deles por 1 hora e quando o sol se pôs, entramos. Havia muitas caixas de papelão espalhadas pelo chão da cozinha. Já fazia muito tempo que eles não se mudaram, mas parecia que ainda tinham muito que resolver. Jonathan estava na frente de um grande armário. Ele abriu e eu me encontrei em um mundo de fantasia. Estava cheio de doces, guloseimas e refrigerantes. Eu peguei todos os doces que eu pude e coloquei na boca. Depois de encher a barriga, fomos para o quarto dele e passamos o resto da noite jogando videogame. Eu estava me divertindo bastante. Jogamos nível após nível como loucos e não tínhamos lição de casa nem pais que nos mandassem dormir.
As horas se passaram quando o relógio do seu quarto bateu 9 horas e um alarme começou a tocar. Ah, me esqueci. É hora de alimentar a vovó, Jonan disse. Você consegue? Como eu faria isso se não conhecer aquela senhora? Basta colocar a bandeja de comida perto da cama dela e voltar. Jonan insistiu para que eu fizesse isso, dizendo que estava no meio de um nível muito importante. Eu tive que aceitar porque seria minha vez depois dele. Ele apontou para a bandeja de comida em sua mesa. A casa inteira ficava em silêncio. Fiquei na frente do corredor estreito com a bandeja de comida nas mãos e uma sensação estranha começou a crescer em mim. Caminhei lentamente em direção à porta e cada vez que dava um passo, o piso de madeira rangia de uma forma estranha. Eu girei a maçaneta silenciosamente e entrei no quarto, iluminado por uma luz vermelha que me deixou inquieto. Havia um sofá gasto, uma mesa de madeira cheia de suprimentos médicos e uma cama no canto direito do quarto. Eu já tinha visto aquela cama e também a senhora frágil deitada nela. O bip de um monitor se misturou à respiração pesada da avó de Jonan, fazendo-me sentir que não deveria estar ali. Cheguei um pouco mais perto e pude ver bem o rosto dela. Seus olhos estavam fechados e sua respiração criava vapor dentro da máscara de oxigênio. Larguei a bandeja e me virei para sair. Mas a minha mão acidentalmente bateu em um castiçal e caiu no chão com um grande estrondo. Peguei-o imediatamente e meus olhos se voltaram para a cama novamente. Desta vez ela estava acordada. A avó do meu amigo olhou para mim com os olhos grandes e assustadores. Seu corpo magro tremia e um som inaudível era emitido da sua boca. Sinto muito, eu não queria te acordar. Seu neto disse para eu trazer comida para você. De repente, a senhora se levantou da cama e arrancou a máscara de oxigênio com um único puxão. Então ela pegou a minha mão e me puxou para mais perto do seu rosto. Ela abriu a boca e, meu Deus, a boca dela não tinha língua. Alguém a cortou. Ela agarrou meu pescoço e começou a me estrangular como um maníaco. Eu estava suando e me afogando ao mesmo tempo. Não havia como me libertar do seu aperto forte. Naquele momento a porta da sala se abriu e o Jonan entrou correndo. Ele começou a gritar com a avó enquanto tentava me libertar. Ele conseguiu tirar as mãos do meu pescoço e eu caí no chão com falta de ar. Ele se aproximou dela e disse: Mamãe e papai vão chegar em casa logo. É melhor a senhora terminar o jantar e ir para a cama como antes. A senhora está doente, precisa descansar. Enquanto Jonan continuava a gritar com ela, vi o ódio ardente nos olhos da sua avó. Ela agarrou meu amigo pelo pescoço e arrancou um pedaço da carne da sua bochecha. Ele gritou de dor e eu gritei de horror. Eu o tirei do quarto e a gente correu pro quarto dele e trancamos a porta. Ouvimos os passos no corredor que pararam perto da nossa porta. Jonan gritou: Vovó, o que tem de errado? De repente, ela começou a bater na porta. Ela não apenas batia com os punhos, mas também chutava como se tivesse enlouquecido. Ligamos para o serviço de emergência e quando a polícia chegou e apreendeu, toda a situação se desenrolou de forma inesperada. Aquela mulher sem língua não era louca e nem a avó de Jonan. Ela era a verdadeira dona da casa e morava sozinha até os pais do meu amigo invadirem. Os pais de Jonan eram ladrões que estavam fugindo nos últimos anos. Eles planejaram se refugiar na casa da velhinha e tudo o que tinham era o dinheiro roubado. A mãe do meu amigo cortou a língua da pobre mulher para que ela não pudesse gritar por socorro. Por outro lado, o pai lhe dava sedativos todos os dias para mantê-la inconsciente. Quando a velhinha viu Jonan e eu, ela nos considerou uma ameaça e agiu em legítima defesa. Os pais de Jonan foram mandados para a prisão, enquanto ele foi transferido para um lar adotivo. E o que aconteceu comigo? Não consegui superar o trauma. E cada vez que eu fecho os olhos, eu vejo o rosto distorcido daquela mulher me sufocando. Na cultura ocidental, o 13 está relacionado à má sorte. As pessoas mais supersticiosas tentam evitá-lo. Tamanho é o receio que alguns hotéis não costumam terem um andar com este número, já que vários hóspedes relataram sentir-se desconfortáveis em permanecer naquele andar. É por isso que muitos edifícios com mais de 12 andares tentam renomear 13 pelo número seguinte. Inclusive, os fabricantes de elevadores costumam evitar um botão com este número, substituindo por um 12º.
Há muito tempo, havia uma lenda urbana localizada no 13º andar de um apartamento em Detroit. O edifício tinha 20 andares. A maioria dos apartamentos já haviam sido comprados ou alugados, exceto o 13º andar. As pessoas eram muito supersticiosas, pois se dizia que a construção havia sido realizada em cima de um antigo cemitério. As pessoas que moravam ali diziam que, ao usar o elevador, justo no 13º andar, algo parecia falhar e as luzes piscavam. E também ninguém se atrevia a descer as escadas. Havia rumores de que se sentia uma presença estranha. Os donos do edifício estavam perdendo dinheiro, pois no 13º andar tinha vários apartamentos, e todos sem alugar. Então, dispostos a ter lucros, decidiram cortar o preço pela metade, e em poucas semanas, todos os apartamentos estavam com novos inquilinos. Mas logo, as coisas deram errado. E os moradores desse andar começaram a ter estranhos acidentes e mortes inexplicáveis. A imprensa e os rumores semeavam pânico entre os demais moradores do prédio. Quase todos foram embora, já que não se atreviam a passar por aquele maldito andar. Os anos foram se passando e, aos poucos, a fama do edifício foi sendo esquecida. Até que, em 2011, o jovem entregador teve que fazer uma entrega ali e viveu uma horrível experiência. Este é o testemunho que deixou. Naquele dia, eu estava juntando minhas coisas para voltar para casa. Já havia terminado de trabalhar. Havia realizado todas as entregas e só queria relaxar no sofá. No entanto, antes de sair, meu chefe me ligou. Diz que tinha que realizar algumas últimas entregas especiais. Eram muito urgentes. Fiquei de mau humor. Já havia terminado minha jornada e o endereço era muito longe. Meu chefe me disse que me recompensaria com mais um dia ou me pagaria o dobro, mas que deveriam ser entregues hoje. Então, relutante, peguei os pacotes que ele havia me indicado. A única coisa boa era que os destinatários moravam no mesmo prédio, e por coincidência todos no 13º andar. Achei uma curiosidade bem engraçada. Em meia hora estava no endereço indicado. Peguei as caixas e me dirigi para o portão. Na recepção, um homem estava sentado em uma cadeira. Parecia ser um vigilante. Lhe disse que tinha uma entrega a fazer e me perguntou em que andar, já que o elevador estava em manutenção e só podia subir pelas escadas. Lhe disse de um jeito simpático que todos iriam para o 13º andar, e o homem mudou seu rosto automaticamente. Parecia assustado. Se levantou, apontou o dedo para mim e sentou-se novamente. Subi as escadas. Quanto mais subia, mais se notava como o edifício estava descuidado. Algumas luzes piscavam, as escadas de madeira rangiam e havia um cheiro de mofo muito desagradável. O caminho era bastante cansativo, pois haviam muitos andares. Amaldiçoei o meu azar por ter que entregar o pacote e que ainda por cima o elevador estava em manutenção. Quando cheguei ao 10º andar, comecei a ouvir barulhos nos andares superiores, gritos, discussões e choros. De repente, houve o som de golpes nas paredes e passos descendo as escadas. Mas não havia ninguém além de mim. No 12º andar, a iluminação era horrível. As lâmpadas piscaram e mal me deixavam ver o que estava na minha frente. Continuei subindo e finalmente cheguei ao 13º andar. Olhei os destinatários. A primeira entrega foi para o apartamento 133, que ficava a poucos metros da escada. Toquei a campainha algumas vezes, mas ninguém atendeu. Resolvi então deixar o pacote na frente da porta, enquanto fazia o resto das entregas. Ao dobrar a esquina, me vi em um corredor profundo e bastante escuro. Havia apenas uma luz ao fundo. O último apartamento estava com a porta aberta, e se podia ver uma senhora lendo um livro e uma menina brincando com uma boneca. Me atrevi a caminhar pelo corredor escuro, e de repente um barulho do elevador me deu um susto. Dele saiu um homem baixo e de pele pálida, em direção à porta 132. Amaldiçoei o vigia, que me disse que o elevador não estava funcionando e poderia ter me salvado de subir tantas escadas. Continuei tocando na porta dos destinatários, mas nenhuma parecia estar em casa. O último pacote era direcionado para a porta 139, exatamente onde a garota estava sentada.
Decidi dar a caixa para ela, para que a entregasse à sua avó. Mas a menina parecia não prestar atenção em mim. Estava apenas brincando com sua boneca. A deixei do seu lado e me virei para pegar o elevador. Apertei o botão, mas não fez nenhum som. No entanto, parecia haver movimento dentro dele. Dei meia volta e decidi virar pelo corredor outra vez e voltar a usar as escadas. Mas quando cheguei às escadas, vi que havia uma grande quantidade de entulho e metais bloqueando a saída. Não entendia como isso era possível. Poucos minutos antes, isso estava livre e tinha subido por ali. Tentei mover e separar alguns pedaços de metal, mas foi inútil. Voltei para o corredor escuro para perguntar a alguém se havia outra saída. Mas a senhora e a garota já não estavam. Apenas a luz que piscava no final. Desesperado, apertei todos os botões do elevador para poder descer. E de repente, o indicador do andar se acendeu. Subia andar por andar muito lentamente. Quando finalmente a luz do 13º andar acendeu, o elevador parou. De repente, notei uma sombra se mover à minha direita. Era aquela garota com um pacote na mão. O abriu lentamente e de dentro saiu uma boneca aterrorizante. A colocou no chão e começou a cantar uma música que não conseguia entender. Não sabia o que estava acontecendo, mas estava apavorado. Recuei lentamente e a boneca se levantou e caminhou em minha direção. Então corri procurando as escadas que levavam aos andares superiores. Quando virei a esquina, já não haviam mais escadas. Era um corredor fechado. Escutava a voz da garota quando ela se aproximava. Não tinha escapatória. Podia ver sua sombra e a boneca caminhando em direção a mim. Quando então um barulho foi ouvido e as sombras desapareceram. Assustado, quis ter certeza de que tinham ido embora e me aproximei muito lentamente, já que não havia ninguém. Minha única esperança de sair dali era o elevador, e estava quebrado. Voltei a pressionar todos os botões, e naquele momento, um homem com uma faca apareceu à minha esquerda. Me assustei e corri pedindo ajuda, mas quanto mais corria, mais longo o corredor ficava. Então tropecei e machuquei uma perna. Me rastejei pelo corredor pedindo ajuda, e de repente, o homem que estava atrás de mim desapareceu. Naquele momento, a porta de um dos apartamentos se abriu. Era a senhora. Apontou com sua mão em direção ao elevador, que agora estava com a porta aberta. Em um segundo, o fogo irrompeu de seu corpo. Começou a gritar e correr pelo corredor enquanto seu tronco queimava. O fogo começou a se espalhar pelo chão e paredes. Então, com pouca força que me restava, me arrastei como pude até o elevador. Quando entrei, as portas se fecharam e começou a descer. As luzes piscaram hipnoticamente. Já não sabia mais se estava subindo ou descendo, quando de repente, uma figura apareceu na minha frente. Eu não sabia o que era, e fechei os olhos com força. Acordei semanas depois no hospital. Me encontraram no elevador depois de entregar os pacotes. Quando me recuperei, investiguei tudo o que havia acontecido. Aparentemente, entrar no 13º andar era impossível. Fazia anos que aquela parte havia sido fechada e tinha muitos destroços nas escadas. Os antigos inquilinos daquele andar haviam morrido de maneira estranha. Uma garota havia sido assassinada por um inquilino do mesmo andar. Uma senhora havia morrido por estranhas queimaduras e o assassino da garota havia falecido por intoxicação dias após seu crime. O restante dos inquilinos também haviam tido fins sombrios, mas a morte mais terrível foi a do último residente. Dizem que morreu por uma falha no elevador, fechando os olhos enquanto algo lhe assustava. Anos atrás, na Colômbia, vivia um casal com seus filhos gêmeos, Adam e Christopher. Embora fossem quase idênticos fisicamente, tinham um caráter muito diferente. Adam ajudava sua família em tudo o que podia. Era um menino muito educado e respeitoso. Além disso, na escola, ele sempre tinha as melhores notas. Tinha um comportamento exemplar. No entanto, seu irmão gêmeo Christopher era exatamente o oposto. Sua família passava o dia tentando fazer com que ele obedecesse. Não frequentava as aulas, desrespeitava os professores e muitas vezes chegava a se meter em brigas. Seus pais sempre se perguntavam como, apesar de receberem a mesma educação, seus filhos podiam ser tão diferentes. Um dia, Christopher ficou no jardim de sua casa com um grupo de amigos aficionados em rituais e jogos de invocação.
Quando estava com eles, chamavam espíritos e todos os tipos de criaturas do além. Normalmente, usavam o tabuleiro Ouija, mas para este ritual não era suficiente. Queriam invocar espíritos malignos, então teriam que realizar vários testes. Enquanto isso, Adam estava em seu quarto estudando para uma prova. De vez em quando, olhava pela janela para ver o que seu irmão estava fazendo, mas ele e seus amigos estavam escondidos atrás de uma árvore. No entanto, em uma ocasião, viu Sarah, a garota de quem gostava, atravessar o jardim. Adam se levantou da cadeira e desceu as escadas de sua casa correndo. Christopher havia enganado a garota para que fosse vê-lo, mas sua intenção era oferecer seu corpo às criaturas do além. Em seu livro de invocações, indicavam que a oferenda de um coração bom, generoso e inocente era essencial, e Sarah tinha todas as qualidades. Adam desceu e viu como amarravam a menina com correntes. Gritou com seu irmão e ordenou que todos a soltassem e saíssem de sua casa. Tentou se aproximar de Sarah, mas todos os jovens o empurraram e o impediram. Pareciam possuídos, não paravam de repetir ao mesmo tempo: "O jogo não acabou! O jogo não acabou!" Sarah começou a gritar. Estava com medo e queria sair dali. Christopher pegou uma faca e cortou a pele do braço da jovem, fazendo com que um fio de sangue começasse a escorrer. Ao ver isso, Adam começou a lutar com todo o grupo. Os meninos o espancaram, fazendo com que caísse no chão e o chutaram várias vezes, o deixando sem forças para se levantar. Quando o viram fraco o suficiente para não interromper o ritual, deram as mãos em um círculo ao redor de Sarah e começaram a recitar uma prece. A jovem não parava de chorar e se mexer, tentando tirar as correntes que prendiam suas mãos e pés. Adam começou a sentir uma fúria tomar conta dele. Sentia como se fosse fogo em suas veias. Estava cheio de raiva e ódio. Respirou fundo. Conseguiu levantar-se e agarrou a faca que Christopher havia usado antes. Um a um, apunhalou todos os meninos, deixando seu irmão por último. Aproximou-se dele, que nem sequer fez um gesto de fuga, e olhou fixamente e cravou em seu coração. Christopher, enquanto sangrava até a morte, lhe disse suas últimas palavras: "O jogo não acabou. Algum dia outra alma me libertará." Ao que Adam respondeu: "Enquanto eu seguir meu espírito, não deixarei você escapar do inferno. Esse será o seu jogo." Adam soltou Sarah e pediu que ela fugisse. A jovem começou a correr e, justo quando estava a ponto de perder o jardim de vista, olhou para trás e viu Adam apunhalando a faca e caindo de joelhos no chão. Um ano após o ocorrido, Sarah ainda não era capaz de se recuperar. Naquela tarde, estavam prestes a sacrificá-la em um ritual satânico. E depois, havia presenciado como o garoto de quem gostava havia matado seu irmão e seus amigos, para depois também acabar com sua vida. Estava farta de visitas ao cemitério, tardes com sua psicóloga e comprimidos que a deixavam com sono. Todas as noites, Adam aparecia em seu quarto. Estava preso com Christopher e seus amigos entre a vida e a morte. Todos estavam acorrentados em um lugar intermediário, onde sempre o atormentavam com seu jogo. Ele havia dado sua vida para salvá-la. Havia chegado o momento de fazer algo e ajudá-lo. Começou a estudar vários livros de bruxaria e invocações, e conheceu um grupo de rapazes que eram fascinados por esses temas. Procurou uma forma de contatar seu amigo, e assim que teve as pessoas e os objetos necessários, não pensou duas vezes em tentar. Sarah convidou seus novos amigos para casa. Lhes explicou quem eram Christopher e Adam. Não queria que nenhum deles fosse enganado. Deviam saber muito bem qual era a missão daquela tarde: conseguir libertar Adam para descansar em paz e deixar Christopher e seus amigos acorrentados em seu próprio jogo. Quando os pais da menina saíram de casa, começaram o ritual. Colocaram uma vela acesa em cada janela e recitaram orações. De repente, todas as velas da casa se apagaram. Christopher e seus amigos haviam começado seu jogo. Sarah olhou para todos os lados e gritou: "Desafio você, Christopher!" De repente, sentiu uma dor de cabeça muito intensa. Christopher estava acorrentado, mas isso não o impedia de massacrar brutalmente seus oponentes. Os amigos de Sarah reacenderam todas as velas. A luz serviu para se protegerem das entidades malignas das trevas que estavam ao seu serviço. O próximo passo era convocar Adam.
Sarah se aproximou de um espelho e disse o seguinte: Adam, seu irmão voltou. De repente o viu na sua frente. Estava acorrentado nos pés e mãos, assim como ela naquela tarde fatídica. Depois de alguns segundos, seu rosto desapareceu. Sarah havia contado a todos sobre a sua missão, mas ninguém conhecia os riscos do jogo de Christopher. Ela deveria se oferecer novamente como sacrifício. Se pudesse se libertar, poderia salvar Adam para seu descanso eterno. No entanto, se não conseguisse, o sacrifício trocaria sua alma pela de um espírito acorrentado. Ou seja, Sarah ficaria acorrentada entre a vida e a morte, e Christopher voltaria, ganhando assim seu jogo. Quando todos se deram conta do perigo que Sarah estava enfrentando, colocaram as mãos na cabeça. Mas já era tarde. Sabiam dos riscos de abandonar um ritual inacabado. Já não havia como voltar atrás. Começaram com o primeiro teste. Os meninos acorrentaram as mãos e os pés de Sarah e fizeram um corte em seu braço. De repente, todas as memórias voltaram à sua mente. Sentiu muito medo, mas tinha certeza de que conseguiria. Deram início às orações e, de repente, a sala ficou maior e cheia de neblina. As correntes de Sarah se apertaram com mais força. Agora eram os espíritos que a mantinham acorrentada. Entre a escuridão, apareceu um berço com um bebê, mas era muito estranho. Tinha garras em vez de unhas e sangue na boca. Em suas mãos estava uma chave, que era necessária para passar para o próximo teste. Os ajudantes de Sarah deveriam pegá-la, tomando cuidado para não o acordar. Caso contrário, o bebê os rasgaria e mataria. Conseguiram remover a chave com muita delicadeza. Apesar das garras, o bebê parecia calmo e indefeso. No entanto, Sarah ordenou que o matassem. Não estava realmente vivo, mas também não estava morto. Deviam libertá-lo de seu inferno terreno, e que ninguém mais poderia continuar realizando esse teste. Todos fizeram o que Sarah lhes ordenou. Confiavam nela. Estavam convencidos de que ela sabia o que estava fazendo. No momento em que a faca foi cravada no coração do pequeno, uma das correntes de Sarah caiu no chão. Havia passado no primeiro teste. Estavam no caminho certo. A jovem havia estudado muito bem o ritual. Sabia que o próximo ponto era um dos mais difíceis. Barulhos começaram a ser ouvidos na cozinha. Eram vários espíritos malignos acorrentados, que comiam na mesa de sua casa. Devia camuflar-se entre eles com suas correntes e obter um código secreto. Nesse teste, seus amigos não podiam ajudá-la. Se algum espírito acorrentado visse um mortal, tentaria acabar com ele. Sarah devia se passar por um deles e obter o número de que precisavam. Entrou com pequenos saltos, pois as correntes dos pés não permitiam que andasse. Ali, haviam vários zumbis com correntes. Todos desfrutavam da comida que havia na mesa. Estavam comendo carne humana. A cozinha cheirava mal, mas Sarah devia disfarçar. Se sentou à mesa, na cadeira que estava vazia, e viu que havia uma mão de criança em seu prato. Não pôde deixar de ficar com ânsia. Um deles a olhou desafiadoramente. Não podia deixar que a descobrissem, então abaixou a cabeça e deu uma mordida na mão. Assim que começou a comer, o zumbi parou de olhar para ela e continuou com sua comida. Sarah precisava encontrar o quanto antes a combinação de números. Não sabia quanto tempo poderia aguentar ali sem vomitar. Enquanto mastigava o dedo indicador, viu que havia 4 números no prato do zumbi ao lado. Não conseguia vê-los bem. Então, com um gesto rápido, moveu a comida que tinha no prato e conseguiu ler. 3663. O zumbi percebeu que era uma mortal e tentou alertar os demais. Mas Sarah o golpeou com força no rosto com seu crânio. Todos pararam de comer e se levantaram. E ela gritou: "É um humano! É um humano! Se infiltrou entre nós!" Todos os zumbis foram para cima dele e ela aproveitou a situação para sair da cozinha com os números memorizados. Chegou junto aos seus amigos com outra corrente a menos. Havia passado no segundo teste. Agora, só precisavam abrir as portas da liberdade de Adam com o código e a chave. 2 baús apareceram diante deles. Um tinha escrito na parte superior os números 3663 e o outro 6336. De repente, Sarah teve dúvidas. Não tinha certeza se lembrava perfeitamente da combinação de números. Se abrisse o baú errado, todo o esforço teria sido em vão e trocaria sua alma pela de Christopher. Fechou os olhos e deixou sua intuição escolher. Acenou com a cabeça para um baú e ordenou a um dos meninos abri-lo. Inseriram a chave e... estava vazio. Todos se entreolharam. O
O que significava que não havia nada? O quarto mergulhou em um silêncio profundo. Os amigos que a acompanhavam tremiam de medo, mas ninguém ousava dizer uma palavra. De repente, puderam ouvir uma voz. Você caiu na minha armadilha, Sarah. Você libertou meu espírito e agora estou livre para vagar em busca de vingança. Era Christopher. Um vento gelado começou a soprar e as velas se apagaram uma a uma, deixando todos na completa escuridão. Os batimentos do coração de Sarah se aceleraram. De repente, seus amigos começaram a gritar, mas suas vozes soavam distantes. Ela os procurou desesperadamente na escuridão, mas eles não estavam mais ao seu lado. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber que tinham sido arrastados para outro lugar pelo espírito de Christopher. Ela se sentiu completamente sozinha. De repente, uma figura borrada e fantasmagórica apareceu diante dela. Era Adam, mas seu rosto estava mudado e seu olhar vazio. Sarah percebeu que não era realmente ele, mas uma ilusão criada pelo espírito de seu irmão. O falso Adam estendeu a mão para ela e disse com uma voz sinistra: Junte-se a nós, Sarah. Junte-se a essa dança eterna de terror e escuridão. Não há escapatória para você. O coração de Sarah batia forte, mas ela se encheu de força e coragem, rejeitou a oferta do falso Adam e gritou com todas as suas forças: Não me submeterei a você, Christopher! Não deixarei que o medo me controle! O espírito rugiu de raiva e o quarto sacudiu violentamente. Objetos voaram pelo ar e a jovem lutou para se manter de pé. No meio do caos, uma lembrança de sua infância surgiu em sua mente. Era um lugar sagrado, uma antiga capela abandonada na floresta. Ela lembrou das histórias que sua falecida avó contava sobre o poder da fé e a proteção do divino. Desesperada, invocou o nome de Deus e fechou os olhos, confiando que alguém a ouviria. Em um instante tudo parou. O turbilhão se acalmou e o quarto voltou ao normal. Sarah não estava mais no quarto, mas no meio da capela na floresta. A luz das velas piscava ao seu redor e um sentimento de paz e proteção a envolvia. Sua avó, ajoelhada em um dos bancos, mantinha as mãos juntas em sinal de oração e sorriu para ela. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Sua avó havia falecido anos atrás e vê-la novamente a emocionou. Mas a tranquilidade durou pouco e, de repente, Christopher apareceu ao seu lado. A capela parecia tremer com sua presença. Você não pode escapar de mim. Sarah olhou ao redor e encontrou uma cruz de madeira em um canto da capela. Ela se aproximou dela e a segurou firmemente em suas mãos. Seu poder é grande, Christopher, mas você não é invencível, disse com firmeza. A fé pode ser mais poderosa do que qualquer escuridão. Com um grito angustiado, a jovem ergueu a cruz em direção ao espírito. Uma luz brilhante emanou dela, enchendo a capela com forte resplendor. Christopher se contorcia e gritava de dor, incapaz de suportar a presença divina. Sarah fechou os olhos e proferiu uma oração silenciosa, confiando que Deus a protegeria. Quando ela os abriu novamente, estava de volta ao mesmo quarto de antes. O lugar estava silencioso novamente e as velas estavam acesas mais uma vez. Sarah se sentia exausta, mas também aliviada ao ver que havia conseguido afastar Christopher. Com passos trêmulos, ela se aproximou dos baús novamente. Ela não sabia se havia realmente passado no teste ou se tudo o que havia acontecido era outra ilusão criada pelo espírito vingativo. No entanto, desta vez ela não hesitou. Ela escolheu o baú com a combinação 6336 e, com mãos trêmulas, inseriu a chave. Para sua surpresa e alívio, o baú se abriu, revelando uma luz brilhante em seu interior. Sarah teve que cerrar os olhos com força. Quando finalmente os abriu, viu algo se movendo dentro do espelho. Era Adam, sem correntes, com seu olhar sereno e tranquilo. Ele havia sido libertado. Adam sorriu levemente e disse com voz suave: Obrigado por me salvar, minha amiga. Sarah sentiu lágrimas encherem seus olhos enquanto tocava o espelho com os dedos, como se estivesse tentando segurar os dele. Finalmente, ela havia alcançado o que tanto desejava: libertar a alma de Adam da escuridão. Enquanto isso, Christopher permanecia preso em algum canto escuro e sem saída. Ele havia perdido seu jogo e sua alma estava condenada a vagar eternamente na escuridão que ele mesmo havia buscado. Ela havia conseguido salvar seu amigo, mas o preço havia sido alto.
Seus novos amigos que a haviam acompanhado nessa perigosa missão estavam perdidos em algum lugar entre a vida e a morte, vítimas desses jogos sinistros. De repente, ela ouviu um sussurro. Era novamente Christopher. Não ouse comemorar sua vitória, Sarah. Eu continuarei assombrando seus pesadelos. Você nunca escapará de mim. Os olhos de Sarah se encheram de determinação e desafio. Ela sabia que não podia permitir que o espírito de Christopher a atormentasse para sempre. Embora estremecesse por dentro, ela se encheu de coragem e enfrentou a escuridão. Não tenho mais medo de você, Christopher. A luz e a fé me protegerão de suas tentativas de vingança. Não cederei às suas ameaças. O ambiente se tornou ainda mais opressivo, mas Sarah não recuou. Ela segurou a cruz que havia trazido consigo desde a capela abandonada e começou a recitar uma oração. A luz brilhante emanou da cruz, criando uma barreira protetora ao seu redor e de Adam. O espírito de Christopher uivou de raiva e tentou desestabilizá-la com imagens assustadoras e distorcidas. Mas Sarah não cedeu às ilusões. Ela fechou os olhos e se concentrou em sua fé. Pouco a pouco, a presença maligna de Christopher enfraqueceu, incapaz de penetrar na barreira de luz que Sarah havia criado. O espírito vingativo se tornou um murmúrio distante e, finalmente, desapareceu na escuridão. Quando Sarah abriu os olhos, o ambiente havia voltado ao normal. O quarto estava calmo e sereno, sem sinais do espírito de Christopher. Seus amigos a abraçaram fortemente. Eles haviam voltado. Sarah olhou para o espelho e viu o reflexo de Adam lá, olhando para ela com gratidão e alívio. Você conseguiu! Você venceu Christopher e o afastou. Obrigado por me salvar. Agora posso descansar. Ela sorriu, sentindo um profundo senso de realização, embora seu coração estivesse cheio de tristeza por saber que nunca mais o veria. Ela sabia que tinha feito a coisa certa ao libertar sua alma. Embora o pesadelo tivesse acabado, a lembrança desses eventos permaneceria no coração da jovem para sempre. Assim, a história da corajosa Sarah, que enfrentou a escuridão, se tornou uma lenda de terror que permaneceria na memória dos habitantes daquela cidade na Colômbia. Lisa, uma mãe amorosa e dedicada, deixou seus 2 filhos pequenos, Mark e Helena, de 5 e 7 anos, brincarem perto da piscina enquanto ela preparava a comida. Ouvia as risadas dos pequenos pela janela, correndo de um lado para o outro. Porém, de repente, a felicidade desapareceu. Num piscar de olhos, Helena caiu na água. O brilho de seu sorriso logo se transformou em um grito silencioso de desespero. Mark, em pânico, gritou a plenos pulmões pedindo ajuda à mãe. No entanto, os segundos passaram e quando Lisa finalmente ouviu o choro doloroso do filho, já era tarde demais. Os anos passaram com um peso insuportável e a tragédia que assolou a família deixou cicatrizes invisíveis. Mark, agora homem, tornou-se um marido amoroso e um pai atencioso para sua esposa e filha. Já a sua mãe passou anos trancada em um centro psiquiátrico, imersa na escuridão de sua própria mente após perder a filha na piscina. No entanto, o tempo e a terapia pareciam ter curado suas feridas o suficiente para que os médicos a considerassem recuperada e lhe concedessem a liberdade de reconstruir sua vida. Determinada a construir um novo futuro, ela rumou para a cidade onde morava seu filho. Porém, aquela obsessão que a consumia não demorou a se manifestar. Das sombras, Lisa começou a perseguir Mark e sua família. Furtivamente, ela observava cada passo que dava, cada sorriso e cada lágrima da filha, ansiosa por encontrar um lugar em suas vidas. Foi então que Lisa descobriu que Emily, esposa de seu filho, confiava em uma babá para ajudá-los a cuidar da menina enquanto trabalhavam. A ocasião foi perfeita. A babá já havia combinado de cuidar da menina no dia seguinte. Lisa sabia o que tinha que fazer. Sem avisar, ela apareceu na porta da casa da babá. A jovem abriu a porta e ouviu suas palavras, mas ficou confusa. Emily não mencionou nada sobre uma avó. Antes que ela pudesse reagir, um golpe brutal na cabeça a deixou atordoada e ela caiu no chão. A avó sem piedade começou a sufocar a jovem com uma almofada do sofá. Golpe após golpe, a vida da babá desapareceu. A avó vitoriosa levantou-se e pegou o celular da falecida. Ela escreveu uma mensagem de texto para Emily, dizendo-lhe que não poderia cuidar da criança por várias semanas devido a outros compromissos. Satisfeita com seu ato, ela saiu de casa e seguiu em direção ao próximo ponto, a casa do seu próprio filho.
Mark, com uma expressão de surpresa e desconforto, deu de cara com a mãe na porta. Foi um encontro que ele imaginou muitas vezes em sua mente, mas para o qual nunca se preparou totalmente. Com a voz embargada, ele perguntou a Lisa o que a trouxera até ali. Com um sorriso tenso, mas esperançoso, ela respondeu: "Filho, finalmente fui liberada e queria muito ver você e conhecer a minha linda neta." Relutantemente, ele deixou a sua mãe entrar em casa. A sua filhinha, Holly, alheia às tensões entre o pai e a avó, pulou de alegria ao conhecer uma nova parte da família. A emoção encheu a sala quando a menina a abraçou, encantada por ter uma avó que ela não tinha tido a oportunidade de conhecer antes. Emily, também disposta a dar uma chance a Lisa, expressou sua alegria ao conhecer sua sogra. No entanto, o desconforto de Mark persistiu. A chegada da sua mãe trouxe consigo uma enxurrada de lembranças dolorosas. Enquanto todos se acomodavam, Emily leu a mensagem da babá em seu celular, anunciando a sua ausência. Os pais estavam preocupados em como iriam organizar esse tempo, pois não havia mais ninguém disponível para cuidar da filha enquanto eles estavam no trabalho. Lisa, com um sorriso, ofereceu uma solução. Explicou que, embora tivesse alugado uma casa nova, a mudança ainda não estava concluída e planejava ficar em um hotel. A menina, emocionada por ter a avó ao seu lado, pediu que ela ficasse em casa com eles. Emily apoiou a ideia e, apesar do desconforto, Mark acabou cedendo aos apelos da família. Depois que todos foram para seus quartos, o pai conversou em particular com a esposa. Ele confessou o profundo desconforto que sentia com a mãe em casa. Ele se lembrou de como o relacionamento deles terminou mal depois daquele dia fatídico na piscina. Lisa o culpou durante toda a vida pela morte de Helena, embora ele fosse apenas uma criança na época e não pudesse ter feito nada. Ele passou anos em terapia com psicólogos e psiquiatras para superar o sentimento de culpa que a sua mãe havia criado nele. Emily garantiu-lhe que tudo ficaria bem. Se deixaram a mãe sair do centro, foi porque ela deixou todos aqueles problemas para trás. Enquanto isso, no quarto que havia sido preparado para ela, a avó tirou cuidadosamente da mala uma foto de Helena, sua falecida filha. Ela olhou para a imagem e falou com voz trêmula: "Finalmente estaremos juntas novamente, minha querida filha." Na manhã seguinte, o cheiro de café acabado de fazer emanava da cozinha. A vovó, decidida a cumprir o seu papel de matriarca, levantou-se cedo para preparar o café da manhã de todos. No entanto, houve uma convidada surpresa, Sarah, a melhor amiga de Emily, que também tomaria o café da manhã com a família no jardim. Enquanto a senhora tentava equilibrar uma bandeja cheia de xícaras de café, Sarah acidentalmente tropeçou na avó, fazendo-a derramar parte do conteúdo. A resposta de Lisa foi fria e seca, dizendo-lhe que faria mais café com um tom áspero. Sarah, surpreendida pela resposta abrupta, voltou para junto dos outros que a esperavam no jardim. Porém, o olhar de ódio que a avó lhe lançou não passou despercebido. À tarde, os pais tinham compromissos que os obrigavam a sair, deixando Holly e uma amiguinha brincando em casa sob os cuidados da avó. Enquanto a senhora observava as duas meninas se divertindo, ela viu que elas estavam chegando muito perto da beira da piscina e sentiu um arrepio. Com gritos histéricos, ela gritou da janela para Holly fugir da água, mas a garota, excitada com a brincadeira, ignorou a sua ordem. Em seguida, a avó saiu da cozinha com a faca que usava para preparar o lanche na mão e se aproximou ameaçadoramente da amiguinha de Holly, a acusando de ser uma má influência para a neta. A tensão no ar aumentou quando a avó pronunciou o nome da filha falecida, Helena, para se dirigir à neta. A amiguinha de Holly começou a chorar, apavorada com a situação, enquanto a avó continuava avançando com a faca na mão. Foi então que Sarah, amiga da família, entrou no jardim e presenciou a situação assustadora. A avó, totalmente louca, gritando com as duas meninas e com uma faca na mão. A primeira coisa que lhe passou pela cabeça foi tirar o celular do bolso e gravar a cena. A avó percebeu que estava sendo observada por Sarah e, com uma expressão diferente, abandonou o gesto de ataque e fugiu. Naquela mesma noite, Sarah estava transferindo o vídeo do telefone para o computador, em casa, enquanto ouvia um barulho vindo da porta. Com cautela, ela se aproximou. E a avó, furtiva como uma sombra, estava lá. Ela havia seguido até a sua casa. Ela exigiu que ela apagasse o vídeo e jurasse que nunca revelaria o que tinha visto. Mas Sarah, corajosa e determinada, recusou. Em uma reviravolta terrível, a avó pegou uma faca e a esfaqueou no corpo, a deixando cair no chão.
Sem demonstrar o menor remorso, ela se afastou do local do crime, deixando a mulher caída no chão gravemente ferida, e se afastava com um sorriso satisfeito no rosto. A polícia acabou descobrindo os corpos da babá e de Sarah, e a tristeza que Emily sentiu era inimaginável. Os dias passaram devagar, cheios de dor e com a avó os apoiando num dos momentos mais sombrios de suas vidas. Na sua opinião, não havia razão para suspeitar daquela senhora, cujo apoio no cuidado da pequena Holly estava se tornando cada vez mais crucial. No entanto, a ajuda da vovó começou a mudar. Começou a comprar roupas novas para a neta, mas não eram as roupas modernas e atuais que a menina preferia. Por outro lado, a avó optou por roupas ultrapassadas, estilos de moda de mais de 30 anos atrás. A mãe ficou surpresa ao ver a filha vestida de maneira estranha e lhe disse que não era necessário comprar roupas novas para ela. Porém, a avó insistiu que ela ficaria mais bonita assim. Sem perceber, ela estava transformando Holly em sua filha falecida. Por outro lado, a avó começou a esconder os bichinhos de pelúcia preferidos da menina, lhe causando angústia. Em vez dos brinquedos habituais, ela deu as velhas bonecas de pano meio quebradas, as mesmas que pertenceram a Helena. Holly não demonstrou interesse, mas a avó insistiu que ela brincasse com elas. Aos poucos, a senhora começou a suplantar a mãe em muitas de suas tarefas diárias. Ela acordava cedo e levava a menina para a escola sem avisar, deixando a mãe desorientada e preocupada. Em outras ocasiões, ela prometia levar Holly a eventos como aniversários, sem consultar os pais dela, e depois aparecia, explicando que a mãe não poderia levar a menina por algum motivo. Todas essas situações levaram a mãe a um limite. Sentindo que a avó estava ultrapassando limites inaceitáveis, decidiu conversar com o marido e lhe contar tudo o que estava acontecendo. Com preocupação na voz, ela compartilhou com ele os seus medos e frustrações, esperando que juntos pudessem resolver a situação. O marido, ao saber da série de acontecimentos ocorridos desde a chegada da mãe, prometeu tratar do assunto no dia seguinte. Ele decidiu que era hora de falar com ela e pedir que ela saísse de casa. No dia seguinte, a menina na escola e a mãe no trabalho, só ficaram então o pai e a avó em casa. Mark, determinado a restaurar o equilíbrio em sua casa, abordou a sua mãe e expressou que eles precisavam recuperar o seu espaço. Ele sugeriu que seria melhor que ela voltasse para casa e que todos mantivessem suas rotinas habituais. Porém, a reação da mãe foi totalmente inesperada. A vovó mostrou a sua verdadeira face, liberando uma onda de raiva e ressentimento reprimida por anos. Ela começou a culpar o filho, lembrando repetidamente que ele era o culpado pela tragédia na piscina que tirou a filha. Mark, atordoado e consternado, pediu que parasse de culpá-lo e gritou que o seu comportamento era inaceitável. Mas sua mãe tornou-se cada vez mais agressiva, insistindo que agora recuperaria a filha que ele havia tirado dela. A situação ficou incontrolável e a mulher empurrou Mark, que caiu rolando pelas escadas da casa, ficando inconsciente. Depois, a vovó pegou Holly na escola, antes do previsto, e a levou para sua antiga casa, onde ela morava com os filhos anos antes. Naquele momento, Emily recebeu uma ligação de um médico informando que o seu marido estava internado em estado grave. Sem perder tempo, ela decidiu ir primeiro à escola buscar a filha e depois irem juntas ao hospital. No entanto, a escola lhe informou que Holly não estava mais lá e havia sido buscada pela avó. Emily tentou ligar para a vovó, mas ela não atendeu. Com o coração batendo forte de angústia e medo, Emily sentiu que o tempo estava se esgotando e correu para o hospital para ver o marido. Ao chegar ao quarto, o marido o acordou e revelou que a mãe o havia empurrado escada abaixo e que ela ainda estava mentalmente desequilibrada. Ele a avisou que a sua filha estava em perigo. Emily saiu correndo do quarto do hospital, determinada a encontrar Holly a todo custo. Após uma série de buscas sem sucesso, ela chegou à conclusão de que a avó poderia tê-la levado para a casa onde o marido havia crescido. Com o coração na mão, ela se dirigiu para esse lugar, rezando para que a sua filha estivesse segura. Enquanto isso, na casa da vovó, Holly estava presa em um pesadelo. Desesperada, ela implorava à mulher que a deixasse ir com a mãe. No entanto, ela respondeu chamando-a de Helena, insistindo que ela era sua mãe. Ela a levou para o quarto que pertencia à filha, um lugar congelado no tempo. As paredes estavam enfeitadas com pinturas de Helena.
Suas bonecas estavam arrumadas nas prateleiras e sua roupa estava pendurada no armário. A avó a obrigou a vestir os vestidos da filha falecida e a se comportar como se fosse ela. Holly precisava desesperadamente da mãe. No momento de esperança, ela viu Emily agachada perto da janela. Ela gesticulou para que ela ficasse quieta e depois entrou pela janela da casa. Enquanto a vovó estava de costas, ocupada na cozinha, Emily aproveitou para agarrar a filha e levá-la embora. Porém, assim que a avó percebeu, ela se lançou atrás dela. Mãe e filha correram pelo corredor, tentando fugir da mulher, que as perseguia com uma faca na mão. Por fim, Emily conseguiu trancar a si mesma e a filha em um dos quartos, enquanto a avó gritava e as ameaçava do outro lado da porta. Aquela sala não tinha janelas e parecia que não havia escapatória. Emily então disse à filha para se esconder no armário, prometendo que a salvaria e a traria de volta para casa. Com determinação, ela saiu da sala numa tentativa desesperada de confrontar a vovó. Quando ela ficou cara a cara com a mulher, elas começaram a lutar com todas as suas forças. No meio da luta tensa, a avó a esfaqueou no braço com a faca, quase acabando com a sua vida. Mas por um golpe de sorte, Emily conseguiu arrancar a arma da sua mão e enfiá-la na perna, fazendo com que a mulher caísse no chão. Aproveitando esse momento, Emily agarrou a filha e saiu correndo de casa, escapando do pesadelo que havia vivido. A avó foi novamente trancada no centro psiquiátrico, enquanto continuava sua perigosa obsessão pela falecida filha. Mark se recuperou dos ferimentos e, finalmente, conseguiu voltar para casa, para Emily e Holly. Juntos, eles começaram a reconstruir suas vidas, aproveitando cada momento que tinham para desfrutar em família. Porém, todos sabiam que a avó era astuta e que mais cedo ou mais tarde enganaria os médicos do centro e conseguiria novamente a sua libertação. Emily e Mark sabiam que, assim que fosse libertado, ele tentaria novamente recuperar Holly, que havia sido o principal objeto de sua obsessão doentia. Eles não podiam baixar a guarda, pois todos sabiam que a ameaça ainda estava à espreita. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!